Às vezes, parece que a batalha aérea entre a Rússia e a Ucrânia evoluiu para uma série de ataques de retaliação. A Rússia lança seus drones e mísseis, mirando as cidades e a infraestrutura da Ucrânia, além de, inevitavelmente, matar alguns civis ucranianos. A Ucrânia responde com drones e, às vezes, mísseis, focando mais em alvos militares vitais da Rússia. Quanto mais tudo muda, mais continua igual. Em 26 de novembro, saiu a notícia de que a Ucrânia deu outro forte golpe na Rússia, após uma investida russa. Essa foi grande. A Ucrânia destruiu o arsenal de Vladimir Putin em um enorme ataque de vingança por Kiev. Esse ataque, segundo o Euromaidan Press, foi realizado contra uma fábrica de drones e mísseis, localizada em Cheboksary, que fica na República de Chuvatia, na Rússia. Essa região não é de fácil acesso para a Ucrânia. A instalação está a cerca de 1.000 quilômetros da fronteira entre Ucrânia e Rússia. Devido à longa distância, a Ucrânia precisaria planejar e executar perfeitamente o ataque com drones para alcançar o alvo. A Ucrânia fez isso e atacou a fábrica VNIR Progress em Cheboksary, responsável pela construção. Sistema Global de Navegação por Satélite. Sistema Global de Navegação por Satélite. Receptores usados em várias armas lançadas pela Rússia contra a Ucrânia desde o início da guerra. Os mísseis e drones da Rússia precisam desses receptores, junto com as antenas, que também são fabricadas na instalação para captar sinais dos sistemas de navegação por satélite, Sistema de Posicionamento Global Globalnaya, Navigationaya, Sputnikovaya, Sistema e Galileu. O ataque ucraniano à fábrica também atingiu uma instalação que produz o módulo de navegação Cometa, usado em diversas armas russas. Quais armas? Vamos explicar em instantes. Primeiro, vale confirmar que não é um ataque por rumores. A própria Ucrânia revelou publicamente o que realizou em Cheboksary, através do canal do Telegram operado pelas Forças de Sistemas Não Tripulados das Forças Armadas da Ucrânia. Na noite de 26 de novembro, operadores do 1º Centro SBS, criado a partir do 14º Regimento de Veículo Aéreo Não Tripulado das Forças de Sistemas Não Tripulados, em parceria com as Forças de Defesa, atingiram a empresa VNIR Progress, em Cheboksary, Chuvatia, Rússia. Segundo as Forças de Sistemas Não Tripulados, antes de detalhar os resultados do uso dos drones. Após o ataque, houve explosões e incêndio na fábrica. As consequências detalhadas dos danos foram esclarecidas, disseram as forças, antes de concluir. As forças dos sistemas não tripulados estão reduzindo consistentemente a capacidade do inimigo de continuar a agressão contra a Ucrânia. E reduzir é a palavra certa. O que a Ucrânia acabou de destruir é muito mais vital para a máquina de guerra de Putin do que pode parecer à primeira vista. Os receptores Sistema Global de Navegação por Satélite que queimam na fábrica VNIR Progress equipam vários dos mísseis e drones mais letais da Rússia, como os drones Shahed e mísseis Kalibr usados contra cidades ucranianas. Essas não são as únicas armas russas que usam esses receptores. Os mísseis Iskander-M, KH-69 e S-8000 Banderol também os utilizam. O mesmo acontece com os drones Forpost e Orlan-10 da Rússia. Você lembra dos módulos de navegação Cometa que citamos antes? Esses módulos, resistentes à guerra eletrônica, são instalados com os receptores. Sistema Global de Navegação por Satélite. A Ucrânia acabou de realizar o que pode ter sido um dos ataques mais inteligentes de toda a guerra. Destruir diretamente mísseis e drones russos é inútil. A Rússia produz até 2.700 drones Shahed por mês, provavelmente em várias instalações. É mais difícil obter estatísticas sobre a produção de mísseis. Pode ter certeza que a Rússia protegerá essa instalação com o máximo de defesa aérea possível. A Ucrânia mudou de estratégia e parou de atacar alvos tão grandes. O que todos esses projéteis precisam para alcançar o destino? Os sistemas de navegação de mísseis e drones russos foram destruídos, e o país vai demorar para retomar a produção. Sem esses sistemas, a Rússia não consegue produzir mais projéteis, essenciais para sua estratégia aérea na Ucrânia. Ela ainda pode construir as carcaças dos mísseis e drones, pode até carregar esses projéteis com ogivas, mas não pode fazer nada com eles, quando os sistemas que dizem a essas armas para onde elas precisam ir não podem ser encontrados em lugar nenhum.
Tudo isso já seria impressionante se a destruição de parte de uma das principais fábricas da Rússia fosse a única conquista da Ucrânia na noite de 26 de novembro, mas tem mais. Segundo o relatório do RBC Ucrânia sobre o ataque ucraniano às instalações Shahid e Calibre da Rússia, drones ucranianos destruíram vários alvos russos na Ucrânia ocupada. Entre eles estava um posto de comando do 58, o Exército de Armas Combinadas da Rússia, que estava estacionado na região de Vasilivka, na Zaporizhia ocupada. Em Mariupol, a Ucrânia conseguiu destruir um sistema de mísseis antiaéreos M1, o que pode ter criado um corredor aéreo seguro para futuros ataques de drones na região. Uma concentração de tropas na direção de Pokrovsk também foi desmantelada por um dos drones da Ucrânia. E em Donetsk, a Ucrânia também destruiu depósitos de munição em Kamianka e Ucharotina. A Ucrânia foi ocupada em 26 de novembro e não buscava só causar danos máximos à máquina de guerra russa. Claro, ela conseguiu exatamente isso. Se o ataque à fábrica VNIR Progress fizer a Rússia reduzir os ataques com mísseis e drones, mesmo por poucos dias, isso já é crucial para a Ucrânia. A Ucrânia está restringindo as ofensivas russas em Donetsk e enfrentando suas defesas nos territórios ocupados. Todo esse trabalho é input. É importante. E foi feito para limitar o impacto do avanço lento e implacável da Rússia cada vez mais fundo na Ucrânia. Outro fator motivou o recente ataque da Ucrânia, tão forte quanto o desejo de enfraquecer a ofensiva russa. Vingança. A Ucrânia entregou essa vingança em grande escala em um ataque de drones que parece ser uma resposta natural a mais um ataque russo, que teve como alvo a capital ucraniana, Kyiv. No dia anterior ao ataque da Ucrânia, o Guardian informou que a Rússia havia lançado um ataque devastador durante a noite em Kyiv, matando 7 civis e ferindo outros 21. Esse ataque acrescentou ainda mais dúvidas, como se já não houvesse o suficiente, sobre a ideia de que Putin esteja realmente levando a sério uma nova rodada de negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos da América em Abu Dhabi. A Rússia diz querer paz, mas continua matando muitos civis ucranianos, mesmo durante negociações. Até 31 de julho de 2025. 13.883 civis ucranianos morreram devido à abordagem brutal da Rússia em sua invasão, com outros 35.548 civis sofrendo ferimentos. Você pode somar várias centenas a esses totais para incluir outras vítimas civis dos drones e mísseis russos, nos quase 4 meses desde que a estatista publicou esses números. No ataque a Kiev, a Rússia lançou 22 mísseis, incluindo 4 hipersônicos Kinzhal, além de 464 drones contra a Ucrânia. Quase toda essa horda teve como alvo Kiev e as regiões ao redor. A Rússia fez uma vítima de destaque, Vadim Tupty, 65 anos, músico, ator e cenógrafo. O filho de Tupty, Anton, expressou sua dor em uma postagem nas redes sociais, onde simplesmente declarou: "Eu odeio o mundo." Essa declaração resume o terror que a Rússia quer impor à Ucrânia. A vingança precisava acontecer. Além de matar civis, o grande ataque russo em 25 de novembro também atingiu o fornecimento de energia da cidade. Esses provavelmente eram o principal alvo de Putin, com os civis sendo danos colaterais, sobre os quais ele não se importa desde que iniciou sua invasão. Segundo a Reuters, sistemas de eletricidade e aquecimento foram interrompidos perto de Kiev, revelando outro motivo do ataque russo. Putin quer que o máximo de civis ucranianos sofra com o inverno congelante, sem luz ou aquecimento. Esse ataque já foi muito eficaz para a Rússia. Em 9 de novembro, o Guardian noticiou que grande parte da Ucrânia sofre cortes de energia, pois ataques russos de mísseis e drones quase zeraram a geração elétrica do país. Cortes de energia de até 16 horas diárias são comuns em várias regiões da Ucrânia. Os ataques da Rússia têm sido tão abrangentes que eles chegaram a atingir subestações elétricas em instalações de geração de energia nuclear, o que é um jogo extremamente perigoso para Putin jogar. Os mísseis e drones russos já provaram não ser sempre precisos, principalmente quando enfrentam as contramedidas eletrônicas da Ucrânia.
Qualquer uma dessas armas saindo do curso pode criar uma catástrofe nuclear. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sobaia, a Rússia ameaça intencionalmente a segurança nuclear na Europa. Sobaia pediu uma reunião urgente do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica para que a Agência Internacional de Energia Atômica intervenha diante dos ataques imprudentes da Rússia. A agência russa TASES informou que avaliou as capacidades de geração de energia da Ucrânia em relatório de 11 de novembro. Os números não são bons. Antes da invasão de Putin, a Ucrânia tinha 56 gigawatts de capacidade. Isso foi para 39 a 41 gigawatts, reduzindo 70%. E isso significa que a Ucrânia está gerando apenas entre 15 e 17 gigawatts de eletricidade. Com a chegada de um inverno rigoroso, quando os ucranianos precisam de 16 a 18 gigawatts, a situação energética da Ucrânia está por um fio. Putin sempre planejou isso. A Ucrânia também enfrentou ataques russos às instalações de gás, causando grandes danos. Assim, o país pode precisar dos Estados Unidos da América para suprir o aquecimento da população. Segundo reportagem da ABC News, de 26 de novembro, ataques russos às instalações de gás da Ucrânia farão o país importar mais 44 bilhões de metros cúbicos de gás no próximo inverno. Esse é o gás que a Ucrânia antes produzia sozinha e que agora vai drenar grandes quantias do fundo de guerra ucraniano. A Ucrânia não tem escolha, observa a ABC News. Em algumas casas do país, as temperaturas podem chegar a menos 20 graus Celsius, ou menos 4 graus Fahrenheit, no pico do inverno. Essas condições não são habitáveis. Famílias em toda a Ucrânia se preparam para tempos ainda mais difíceis. Um inverno rigoroso em que Vladimir Putin busca terminar a invasão atacando suprimentos e energia da Ucrânia. O correspondente diplomático da British Broadcasting Corporation, James Landale, escreveu em 13 de novembro: os ataques russos à energia ucraniana ficaram mais intensos e cruéis. E graças às ondas de Shaheds e mísseis que a Rússia lança, eles também se tornaram mais eficazes do que nunca. O ataque mais recente da Rússia a Kiev exemplifica a estratégia de Putin para prejudicar a Ucrânia nos próximos meses. Além da insensibilidade dele com quem não combate ativamente as forças russas no país. O líder russo não se importa com quantos ucranianos morram, seja por explosões ou pelo frio. Desde que consiga o que quer, controle total da Ucrânia. O ataque da Ucrânia à fábrica VNIR Progress exemplifica sua abordagem à guerra de longo alcance. Quando a Rússia aterroriza os ucranianos, a Ucrânia reage atacando alvos militares legítimos que enfraquecem a máquina de guerra russa. Não se engane. Os ataques da Ucrânia em 26 de novembro foram vingança pela morte e destruição causadas pela Rússia na noite anterior. A Ucrânia não matou civis russos para mandar um recado a Putin. Apenas deixa as tropas russas enfraquecidas e fábricas incendiadas fazerem isso por ela. Isso nos leva ao que o ataque à fábrica VNIR Progress representa para a guerra daqui em diante. No momento, não sabemos quão extensos foram os danos causados à instalação. Explosões e incêndios foram relatados, mas isso não significa que a VNIR Progress foi desativada para sempre. Ainda assim, mesmo que a fábrica fique fechada por apenas alguns dias como resultado do ataque da Ucrânia. O atraso e a possível destruição dos módulos Cometa e receptores. Sistema global de navegação por satélite prejudicam duas das principais armas da Rússia: mísseis Calibre e drones Shahed. Mísseis sempre foram uma arma importante da Rússia para aterrorizar e devastar a Ucrânia. Em 2025, a Rússia retomou ataques com mísseis em intensidade não vista desde o início da guerra. Em 1º de novembro, o Moscow Times informou que os ataques russos com mísseis contra a Ucrânia atingiram o maior nível em 25 anos durante o mês de outubro. A Rússia disparou 270 mísseis contra a Ucrânia naquele mês, o que representa um aumento de 46% em relação ao número lançado em setembro. Tudo isso visa criar caos e danificar a infraestrutura energética da Ucrânia. Os mísseis de cruzeiro Calibre, que a Ucrânia pode ter acabado de derrubar dos céus, são um dos principais responsáveis por esses ataques enormes. Segundo o Missile Threat, o Calibre é um míssil de cruzeiro terrestre com alcance estimado entre 1.500 e 2.500 quilômetros.
932 a 1.553 milhas. Esse alcance permite à Rússia atacar quase qualquer ponto na Ucrânia, principalmente após ocupar grande parte do Donbass. A Rússia só precisa levar mísseis calibre para Donetsk e Luhansk ocupadas, tornando qualquer lugar na Ucrânia um alvo. Kiev aprendeu isso da pior forma diversas vezes. O míssil russo é rápido graças ao seu sistema de propulsão turbojato e atinge com força devido à ogiva altamente explosiva que pesa 450 quilos, ou cerca de 992 libras. Mísseis calibre são o que a Ucrânia menos deseja atingindo suas cidades e infraestrutura energética. Após o ataque de vingança em 26 de novembro, a Rússia pode enfrentar escassez. Não dos mísseis, mas dos sistemas de navegação que os guiam até lugares como Kiev. Curiosamente, esse esgotamento mais recente das capacidades de calibre da Rússia acontece em um momento em que a Ucrânia está fazendo um trabalho bastante eficiente para garantir que o menor número possível desses mísseis atinja seus alvos. Segundo a Ucrânia Inform, Dmitry Pletinchuk, porta-voz da Marinha Ucraniana, disse que a maioria dos mísseis calibre da Rússia falha. Em princípio, isso permanece inalterado. Geralmente, 8 em cada 10 desses mísseis normalmente não atingem o alvo, disse Pletinchuk. E a eficácia do uso dessa arma vem levantando certas dúvidas já há bastante tempo. Quanto à frequência com que eles as utilizam, na maioria dos casos, é 2 vezes por mês, nos primeiros 10 dias e nos últimos 10 dias. Essa previsibilidade pode beneficiar a Ucrânia. Embora não possa antecipar o dia exato em que a Rússia lançará mísseis calibre, sabe que eles geralmente vêm durante o primeiro e o terceiro terço do mês. Isso permite que a Ucrânia prepare suas defesas aéreas, o que pode explicar por que 80% dos mísseis calibre não atingem seus alvos. Se a Ucrânia reduzir a quantidade de mísseis calibre e outros que a Rússia pode lançar, atacando fábricas de componentes de navegação, essa taxa impressionante de interceptação pode aumentar ainda mais à medida que a Ucrânia reduz o volume de mísseis da Rússia. Isso não significa que atacar a fábrica VNIR Progress eliminará todos os mísseis russos. Pelo contrário, é mais um avanço, pois a Ucrânia atinge as armas russas na origem, não apenas quando já estão no céu. O mesmo vale para drones russos, como os Shahed, que talvez não voem mais após o ataque ucraniano de 26 de novembro. Drones são menos potentes que mísseis, mas têm a vantagem de serem muito mais baratos de produzir. A Rússia pode enviá-los para a Ucrânia aos centenas sempre que quiser causar algum dano. O ataque a Kiev é um exemplo claro. A Rússia usou cerca de 20 vezes mais drones que mísseis contra a capital ucraniana. A Rússia tem usado grandes volumes para sobrecarregar as defesas aéreas da Ucrânia em 2025. Segundo a Sky News, a Rússia lançou 303% mais drones Shahed contra a Ucrânia em 2025 do que em 2024. Vale lembrar que o artigo da Sky News foi publicado em 4 de novembro, ou seja, os números de 2025 não incluem os 2 últimos meses do ano. Isso representa 44 mil drones Shahed ou variantes lançados pela Rússia em 10 meses. A Ucrânia enfrenta 4.400 drones por mês, então isso não surpreende. Os 464 drones que a Rússia lançou contra Kiev em 25 de novembro estão longe de ser uma horda isolada. Esse volume agora é normal e causa grandes problemas às defesas aéreas da Ucrânia. A Sky News destaca que a interceptação dos Shahed pela Ucrânia caiu para 64%, este ano ante 68% em 2024. A ABC News detalha isso com números completos de outubro. O veículo afirma que a Rússia lançou 5.312 drones contra a Ucrânia no mês. Nem todos eram do tipo Shahed. Mesmo assim, a Ucrânia abateu menos de 80% dos drones. O país tinha 90% de sucesso em interceptações no início de 2025 e 85% em agosto e setembro. A Ucrânia enfrenta mais dificuldade para derrubar drones russos. Isso tem menos a ver com os próprios drones, com os quais a Ucrânia já lida há muito tempo. A intensidade dos recentes ataques de drones russos faz com que a Ucrânia destrua centenas de Shaheds, mas ainda seja atingida por dezenas deles, que conseguiram passar. Muitos desses drones sem navegação trazem 2 possíveis consequências para a Ucrânia. Ou a Rússia os lança mesmo assim,
o que significa que desperdiça dinheiro e recursos em drones que são mais fáceis de derrubar ou que nem chegam perto de seus alvos. Ou a Rússia recua até reparar os danos causados às suas fábricas, o que dá à Ucrânia um pouco de fôlego após meses de ataques massivos de drones. Qualquer um dos resultados prova por que a Ucrânia foi atrás do progresso da VNIR. E com um pouco de sorte, o país pode em breve ter uma forma brilhante de munição em seu arsenal. Isso também permitirá que seus soldados derrubem drones First Person View no campo de batalha. Essa munição dá aos fuzis de assalto a dispersão de uma espingarda, mantendo a precisão sendo ideal contra drones pequenos e ágeis. Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais atualizações sobre ataques da Ucrânia à Rússia. Obrigado por assistir.